Eu sou Nivaldo Mota e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O deputado Barbosinha comenta os resultados da audiência pública que discutiu a concessão da BR-163 pela CCR-MS Via. A alegação da CCR-MS Vias é que, do estudo, quando da contratação, deputado professor Rinaldo, já concedo uma parte a Vossa Excelência, o fluxo de veículos teve uma redução de aproximadamente 35% até 40% daquilo que foi previsto e do realizado. E aí eu fiz um questionamento. Ora, se reduziu 30%, 35%, seria admissível que a obra tivesse reduzido desse percentual, de 850 quilômetros, reduzindo aí 40% que seja, nós teríamos que ter mais de 50% da rodovia duplicada, e não apenas 150 quilômetros. E aí, antes de conceder a parte de Vossa Excelência, eu vejo aqui a manchete do jornal Correio do Estado, dizendo o seguinte: concessionária pede 25 anos para reduzir preço do pedágio. A redução do preço do pedágio pela NTT já deveria ter ocorrido desde 14 de setembro. Aí foi realizada uma reunião da NTT no dia 12 de novembro e um dos relatores, um dos revisores, após o relator não acatar os argumentos da CCR e determinar a redução do valor do pedágio em mais de 50%, foi pedido vista, e aí, em razão do pedido da CCR, para que a concessionária possa diluir a redução do pedágio em 25 anos. Significa que nós vamos ficar nesse lenga-lenga, porque essa matéria está sendo discutida judicialmente, não temos a duplicação, não se vê obras em nenhum trecho da rodovia. Questionei a CCR, porque a impressão que se tem, deputado professor Rinaldo, é que a CCR pavimentou aqueles trechos mais fáceis, próximo às praças de pedágio, e naqueles trechos da rodovia, onde os investimentos eram menores. Não se vê obras de viadutos nos núcleos urbanos, problemas gravíssimos como o contorno de Campo Grande, problema gravíssimo da BR-163 na cidade de Dourados, corta a cidade praticamente, um lado da cidade a outros bairros povoados, são mais de 45 mil habitantes que residem do outro lado da rodovia, é um caos para atravessar, e a posição da CCR-MS Vias é uma posição extremamente cômoda, que o problema não é dela, porque precisa de autorização do Ministério dos Transportes, precisa da autorização da NTT, e aí ela recebe pedágio e simplesmente faz o trivial do dia a dia, sem ter obras estruturantes. Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Agradeço a concessão da parte, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, e dizer, deputado Barbosinha, na verdade, o que tem acontecido no nosso país, as empresas, para ganharem os respectivos contratos para a execução de obras, eles mergulham no preço. Essa é a verdade. Depois não dá conta do recado e começa a botar culpabilidade em A, em B. No caso da CCR, ela está esperando agora a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte do nosso país. E Vossa Excelência, fazendo aí essa retrospectiva daquilo que fora construído, percebemos que não chegou a 20% da execução da obra. Se tem 850 quilômetros, apenas 157, 158, não dá 20% da realização da obra. Então, há pouco, dando uma entrevista aqui para o Campo Grande News, eu falei, seria importante que cobrasse do cidadão sul-mato-grossense, aqueles que transitam pela 163, que fora conhecida por muito tempo como a rodovia da morte, que ceifou centenas de homens e mulheres,
E é um sonho de todos nós que essa duplicação aconteça, até porque eu sou favorável que a gente ande realmente com segurança, já que o poder público nacional, no caso que é uma BR, não consegue cumprir com o seu papel, que a concessionária dê a segurança que todos nós precisamos. Então, já que não acontece isso, por que então não cobrar proporcional ao tamanho da obra realizada? Porque não é justo. A população, não só de Mato Grosso do Sul, mas aqueles que transitam pela 163, está pagando 100% e apenas está usufruindo de menos de 20% da obra realizada. Então, quero aqui me parabenizar, Vossa Excelência, pelo pronunciamento, me somar também ao discurso de Vossa Excelência, e eu espero que chegue um dia que não demore muito, que essa situação seja resolvida. De uma coisa é certa, nós precisamos mudar a lei de licitações. Empresa que ganha uma obra, ela tem que realmente dar conta do recado. Depois, mas o preço, mas não sei o quê. Ou seja, tem que estar dentro de um projeto, na projeção que a pessoa imagina que pode gastar. Mas para ganhar a obra, mergulha no preço. Depois não dá conta do recado, e a gente vive esse imbróglio já há quantos anos. Portanto, quero agradecer a concessão da parte, parabenizar Vossa Excelência mais uma vez, que tem trazido esse debate, principalmente Vossa Excelência que mora em Dourados, como nosso amigo Zé Teixeira e outros colegas deputados, o Neno e o Marçal, que utilizam toda semana essas idas e vindas aqui para Campo Grande e que tem sentido na pele e pago, como a grande maioria, aliás, todos aqueles que utilizam, pagam 100% de um valor e usufruem, infelizmente, nem os 20% da obra que fora realizada. Muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento. Deputado professor Rinaldo, eu que agradeço e incorporo na íntegra a manifestação de Vossa Excelência, já concedo, deputado Zé Teixeira, uma parte a Vossa Excelência. E aqui nós temos que lembrar de um outro viés, que era a farra e a mamata dos financiamentos do BNDES, que concedia praticamente todos os recursos com juros subsidiados pelo povo brasileiro, pelo trabalho do povo brasileiro, para a realização dessas obras. E essa mamata acabou. É muito estranho, e a própria CCR alega isso, que o financiamento não foi no nível, não é? Nós sabemos da história da JBS, de açougueiro a um crescimento extraordinário com o dinheiro financiado pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal. Então, na verdade, juros subsidiados transformavam em bilionários pessoas em poucos dias. E, na verdade, não é? Estas circunstâncias, elas mudaram. E aí nós temos aí, ao longo dessa rodovia, e nós pleiteamos aqui prioridade para os trechos em perímetros urbanos, deputado Neno Razucchi. O que ocorre em Dourados é uma vergonha, o tratamento da CCR, da NTT e do Ministério da Infraestrutura. Eu falei Ministério do Transporte, é Ministério da Infraestrutura. Conceda a Vossa Excelência, deputado Zé Teixeira, uma parte, ouvir Vossa Excelência com a maior alegria. Deputado Barbosinha, Vossa Excelência traz na tribuna um assunto que criou uma expectativa positiva quando foi assinada essa concessão e a possível duplicação desses, acho que mais ou menos 800 quilômetros do Mato Grosso até a divisa do Paraná. E isso começou trazendo uma melhoria significativa na estrada, no atendimento, instalação de socorro, e isso o povo foi ficando animado. Depois foi entrando na decepção da empresa de cancelar essa duplicação, e ontem eu estava lendo, não sei se Vossa Excelência leu, e que está estudando a CCIR com o governo federal, da rescisão do contrato. E se não me falha a memória, esse pedágio cobrado, acho que vai ter que ser restituído, pelo menos parece que foi o que eu li, e pediram 25 anos para isso, ou para restituir, ou para reduzir, caso não seja anulado a concessão, para reduzir o pedágio. Então, isso é um maior absurdo, e Vossa Excelência coloca com muita ênfase, dizendo do festival do JBS, que quando, nas primeiras reuniões que fizemos, falamos, mas o JBS, dentro da concessão, tinha feito um compromisso do governo
do ex-governo federal, da presidente Dilma, de emprestar não sei quantos bilhões para fazer a obra e o usuário pagar. Aí é muito fácil. Igual essa mesma empresa, se Vossa Excelência viajar de São Paulo a Campinas, do exterior de São Paulo, eles recebem não sei quantos mil reais por segundo. Então, o governo federal tem que efetivamente tomar uma providência séria com essa concessão. Ou rescinde, abre uma nova concessão, uma outra forma de fazer, mas da forma que está no Mato Grosso do Sul, não tem como continuar. Parabéns pela sua fala. Deputado Zé Teixeira, agradeço a manifestação sempre serena de Vossa Excelência, incorporo na íntegra. É evidente que ninguém quer a saída da CCR do Mato Grosso do Sul, ninguém quer prejudicar essa empresa. O que nós queremos é o cumprimento do contrato, ou tomada de posição. Nós já assistimos esse filme, deputado Pedro Kemp, com a ALL, América Latina Logística, que assumiu as linhas férreas do Mato Grosso do Sul, não é? Que liga até Bauru a preço de banana. Preço simbólico, aquela ferrovia foi entregue a preço simbólico de R$1, onde ela deveria realizar investimento e ela foi pegando os vagões, fazendo remendos, explorou ao longo de toda a concessão a ferrovia sem realizar investimento, e nós não podemos permitir que a BR-163 continue assim. E a impressão que eu tenho quando eu vi aqui a CCR é que nós temos que nos dar por satisfeito, porque tem câmeras, porque tem ambulância, porque tem médico socorrista, porque tem guincho. Agora, quando o pedágio foi implantado na condição de que, a partir do momento que a CCR tivesse 10% da obra realizada, pudesse cobrar o valor do pedágio para que ela pudesse, em 5 anos, realizar os 850 quilômetros de duplicação. Se nós tivermos desvio contratual, deputado Marçal Filho, já concedo uma parte a Vossa Excelência, se nós tivermos desvio contratual, a diminuição da obra deveria ser nessa proporção. E a NTT já deveria ter tomado providência, o Ministério da Infraestrutura, e aí fazemos uma chamada à bancada federal. É extremamente importante que a bancada federal tome uma posição junto ao Ministério da Infraestrutura, junto à NTT, que está sendo omissa. O desconto era para essa decisão, tinha que ter saído em setembro. Aí teve a reunião agora, dia 12 de novembro, um dos revisores pede vista. Vai devolver quando? E aí a CCR pede 25 anos, quer dizer, ela tem 5. Ela quer que essa redução seja reduzida no prazo de 25 anos. Quer dizer, ela vai cobrar praticamente o valor cheio, sem ter uma resposta com relação à duplicação. Não tem uma ponte em construção, não tem um viaduto sendo construído em trechos emblemáticos, como nós temos em Dourados, como nós temos aqui em Campo Grande. Concedo uma parte a Vossa Excelência com maior satisfação. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência por trazer novamente esse tema a esta casa. Vamos ter que falar quantas vezes for necessário para que alguma medida seja tomada em relação a isso, porque há muito claramente um prejuízo em relação ao sul mato-grossense por conta da concessão da BR-163. Mas, com toda certeza, nós temos que colocar essa culpa sobre os ombros da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, porque há um contrato a ser cumprido. Tudo isso foi acordado, foi assinado e não está sendo levado a sério por parte da CCR-MS Vias. E a empresa, ela faz uma ameaça à NTT: olha, vai virar um caos isso aqui, senão, se vocês não entenderem a nossa situação. E eu já disse várias vezes ao representante da CCR-MS Vias em meu gabinete que, quando você entra em algum negócio, você tem riscos. Se você monta um boteco lá, em determinada rua, você não sabe se aquilo lá vai dar prejuízo ou vai dar lucro. Você não sabe se durante um ano você vai ter que investir para ter lucro posteriormente, porque a alegação deles é que no início dava muito lucro, mas aí mudou o tráfego, o fluxo, aí diminuiu o número de veículos. Ora, é um negócio como outro qualquer. Já tiraram das mãos do Estado, do poder público, justamente por causa disso,
Porque se a empresa, a BR-163 ou qualquer empresa estatal, ela nesta condição, é necessário sempre o governo pegar dinheiro dos nossos tributos para enfiar lá, porque a empresa é deficitária, então continuássemos então com a BR nas mãos do poder público. Agora, a partir do momento que você colocou para a iniciativa privada, o risco é dela. Eles brigaram para ter a BR-163, que era a galinha dos ovos de ouro de Mato Grosso do Sul, é a rodovia com o maior fluxo de veículos. Agora, de repente, não deu mais o lucro que eles queriam e eles não fazem mais as adequações viárias necessárias. Então, eu já ocupei essa tribuna aqui para fazer pronunciamento na direção que Vossa Excelência colocou. Quem tem força junto ao governo federal é a bancada de deputados federais e senadores. Eles é que têm que cobrar o governo federal, para que o governo federal cobre a NTT, que é um órgão ligado ao governo federal, para que tome medidas no sentido de, se existia o plano para a duplicação, para as adequações viárias, túneis, viadutos, etc., e o valor do pedágio era 1, se isso não está sendo realizado, é óbvio que esse pedágio tem que ser imediatamente diminuído. E isso foi anunciado várias vezes, mas estão enrolando, estão empurrando com a barriga isso e vai acabar não acontecendo nada. Se a empresa não quer, é deficitária, faça-se uma nova licitação, coloque uma outra empresa, mas, repito, a empresa privada, ela sabe do risco que ela corre, do lucro e do prejuízo. Então, cumprimento Vossa Excelência mais uma vez por ocupar essa tribuna e trazer esse tema a esta casa. Eu agradeço, deputado Marçal Filho, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência, e quando Vossa Excelência fala da Agência Nacional de Transporte Terrestre, é importante lembrar que esta agência sequer dignou-se a mandar um representante na audiência pública que nós realizamos nessa casa. E não é só a questão da duplicação, nós temos a questão dos perímetros urbanos, que a BR-163 corta. Eles fecharam os acessos de várias empresas, acesso de várias pessoas, e não dispensaram o tratamento desta rodovia como se aquilo não fosse uma grande avenida, como é o caso de Dourados, como é o caso de Campo Grande, que deveria dispensar o tratamento de perímetros urbanos. E aí, quando você pede a instalação de um semáforo, sugerimos, inclusive, que se fosse feito no formato, por exemplo, do trevo da Coca-Cola ou aqui no trevo que dá acesso aqui ao Parque dos Poderes, deputado Niano Razouque. Aí a CCR joga o problema para a NTT, para o Ministério que não autoriza, e é um jogo de empurra. Aí nós temos o problema da regularização fundiária, de faixa de domínio, com emissão dos termos de anuência. Nós temos os nossos distritos, Vila Vargas, Vila São Pedro, Indápolis, e aí outros tantos, que os comerciantes precisam dos alvarás, e aí a CCR não emite o termo de anuência. A inclusão da regularização dos acessos à rodovia. Como que as pessoas vão ter acesso às rodovias? A CCR quer jogar esse custo para o proprietário lindeiro? Então, na verdade, são vários problemas, né? A realização de reestudo dos retornos, né? Para você fazer o regresso, por exemplo, quem chega ali, quem chega de Indápolis, acesso à BR-163 ali em Dourados, ele não tem um retorno imediato. O tratamento dos trechos urbanos como vias urbanas e não como rodovia rural, deputado professor Rinaldo, são questões prementes que ultrapassa a questão da própria duplicação. E aí, o sentimento que nós tivemos aqui, deputado Lucas de Lima, o sentimento que nós tivemos é que a CCR quer, inclusive, que seja alterado o planejamento, não fala mais em duplicação. Vamos falar em criação de uma terceira faixa, como se nós devêssemos pagar o pedágio, meu caro presidente em exercício, e se dar por satisfeito com aquilo que nós recebemos. Está errado. O cidadão sente-se frustrado, porque ele está pagando o valor cheio
do pedágio e não vê obras realizadas na rodovia. Aí a CCR diz, não, mas eu estou com o socorrista, e aí também uma coisa me chama a atenção. Para mim, houve redução do número de funcionários. Eu via muito mais veículos da CCR percorrendo a BR-163. Penso que eles reduziram a quantidade de veículos, reduziram a quantidade de funcionários, além de não ver nenhuma obra estruturante. E qual que é a preocupação nossa? É que, de reunião em reunião, nós não temos nem solução com relação à retomada da concessão, relicitação para uma outra empresa, ou uma negociação com a CCR. Ninguém quer a saída da CCR do Mato Grosso do Sul. Agora, o que nós queremos é que os órgãos governamentais, a Agência Nacional de Transporte Terrestres e o Ministério da Infraestrutura dê uma resposta ao Mato Grosso do Sul. E aí eu faço e conclamo a bancada federal. Já que nós temos deputado federal cobrando deputados do Mato Grosso do Sul, fazendo vídeo na frente da Assembleia Legislativa, poderia, de repente, fazer um vídeo lá na frente da NTT, deputado Eduardo Rocha, deputado Coronel Davi, fazer vídeo lá diante da NTT para dar uma resposta ao Mato Grosso do Sul, o que é que está acontecendo. É isso que nós queremos dos nossos parlamentares federais. É preciso dar resposta ao Estado. Aqui, deputado Pedro Kemp, nós estamos cobrando. Fizemos audiência pública, estamos encaminhando os documentos. E o que nós queremos? Mato Grosso do Sul quer saber, vai ser duplicada a rodovia? Não vai ser duplicada? Vai ter redução do valor do pedágio ou nós vamos continuar pagando esse valor nessa proposta absurda de redução do pedágio diluído em 25 anos? E um dos revisores, o relator, não aceitou os argumentos. Iria determinar a redução do valor do pedágio, que já deveria ter ocorrido lá em setembro. Lá em setembro, está previsto contratualmente o fator C, que é a redução do valor do pedágio. Então, eu concluo esta minha manifestação dizendo que nós estou marcando em Brasília uma visita, né, à ministra Tereza Cristina, ao ministro Mandetta, ao senador Nelsinho Trade, que é o coordenador da bancada federal no Mato Grosso do Sul, encaminhando todos os documentos e as reivindicações dos municípios. É grave a situação dos municípios, os trechos urbanos por onde passa a rodovia. Dourados morrem pessoas todos os meses. Não tem como atravessar a BR-163 no horário de manhã, no horário da tarde, no horário do almoço. É uma situação extremamente grave. E nós esperamos que possamos ter da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é uma agência omissa, é uma agência que não respeita o Estado, não respeita a Assembleia Legislativa, porque sequer mandou representante na audiência pública. Possa essa agência cumprir o seu papel. Esse povo é remunerado. Eles estão lá para exigir o cumprimento dos contratos. Beneficiar a população não é beneficiar, é fazer o cumprimento dos contratos. E não estão fazendo. Portanto, eu espero que nós possamos, num breve espaço de tempo, receber dos órgãos que se espera sejam competentes a resposta para o problema da BR-163, dos impactos que ela provoca ao longo do seu percurso, e possamos ter da bancada federal também uma atuação firme em Brasília, cobrando tanto do Ministério como da NTT o cumprimento do contrato. Era isso. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.